você faz o uso dele contínuo, o que ninguém te conta é que o estômago adoece por um motivo. Isso não acontece naturalmente. Muitas vezes, sinais e sintomas como gastrite, estufamento, mal-estar, aquela sensação de que tem algo entalado aqui dentro, muitas vezes o problema começou muito antes no sistema nervoso, no estresse, no metabolismo, na forma como o corpo está funcionando como um todo. Eu sou a doutora Márcia Simões, trabalho com saúde metabólica e hoje vamos entender um pouco mais sobre o que isso pode ocasionar e como você pode fazer para tratar a sua saúde e realmente se curar desses sintomas. Quando a maior parte das pessoas pensa em gastrite, já logo imagina o ácido queimando o estômago, mas não é bem assim que acontece. A gastrite não é só isso. A gastrite, ela significa inflamação da parede do estômago. Nós temos um estômago e temos uma mucosa que protege a gente e protege a nossa parede desse ácido. Se nós não tivéssemos um estômago tão ácido, a gente não teria uma barreira de proteção contra outros micro-organismos, também não teríamos uma digestão tão boa do nosso alimento para ele poder seguir dali para frente do intestino. Então, ter um estômago ácido é fundamental para a saúde. Então, o problema não é nós termos ácido no nosso estômago, que foi feito para isso. O problema é quando esse ácido toca um local para onde ele não foi feito, ou seja, uma parede do estômago sem uma mucosa protetora. Quando tem um refluxo, isso toca na região do esôfago, aí sim eu vou ter os sintomas, porque aquele ácido está no lugar aonde ele não deveria. E talvez a pergunta que deveria ser feita é: por que que eu estou sentindo isso? Por que a mucosa do meu estômago perdeu essa camada de proteção? O estômago é extremamente sensível ao sistema nervoso. Isso é uma coisa que muita gente acaba até subestimando. O corpo ele funciona basicamente em dois modos: o modo de alerta e o modo de recuperação. O modo de alerta é o modo simpático, é o modo de sobrevivência, né? Matar ou morrer. Quando o corpo entende que ele está nesse estado, o que que a pessoa vai sentir? O coração acelera, a musculatura fica tensa, o cérebro fica hipervigilante, a digestão deixa de ser uma prioridade, acaba ficando lentificada, porque o corpo, na hora do alerta, não vai digerir o alimento, ele precisa se defender. Agora não é a hora da digestão. E o problema é que, muitas vezes, esse sinal de modo de alerta está onde? Está no trânsito, está na ansiedade, está na sobrecarga, está na pressão, no excesso de informação, quando a gente não dorme tão bem, na menopausa, no burnout. Muitos pacientes chegam comigo esgotados em burnout. Esses pacientes eu sempre vou tratar a parte da digestão, porque eles precisam, uma coisa está associada com a outra. O organismo, ele reage a tudo isso como se ele estivesse em perigo. E do outro lado, existe o parasimpático, que é o modo de reparo. E quando o corpo entende, agora eu posso descansar, aí sim ele vai digerir, aí sim ele vai ficar tranquilo, vai fazer os reparos celulares. Agora, se o corpo não entra nesse modo de descanso e fica sempre em sobrevivência, aí que começam os sintomas do empachamento, do refluxo, o aperto no peito, bolo na garganta, os arrotos frequentes. Tem gente que digere estresse, que altera o seu cortisol o tempo todo. E o cortisol, quando ele está alterado, ele vai desregular todo o funcionamento da nossa digestão. A mucosa vai ficar mais sensível, a digestão vai piorar, a inflamação aumenta. Por isso, algumas pessoas continuam tendo os mesmos sinais e sintomas mesmo após anos de uso da medicação. Ou, como eu disse, remove a medicação e voltam todos os sinais e sintomas. Por quê? A causa não foi tratada e o corpo permanece em um estado de alerta. E aqui existe uma coisa que quase ninguém explica. Eu tenho excesso de ácido, então é por isso que eu tenho dor? Não, nem sempre é isso. Na maior parte das vezes é a falta de ácido que ocasiona o problema. Há uma má digestão, porque se eu tenho falta de ácido, eu não vou digerir completamente aquele alimento, ele vai ficar mais tempo no estômago, ele vai fermentar, vai ter mais distensão abdominal, distensão da região do estômago, e eu vou ter maior probabilidade de ter um refluxo. Então, o refluxo vai acontecer, na maior parte das vezes, pela falta da acidez no estômago e pelo tempo do alimento que está ali parado. Agora, com o uso das canetinhas, por exemplo, que lentificam o funcionamento do trato gastrointestinal, isso acaba se tornando cada vez mais comum. E vários fatores vão influenciar nessa digestão ruim.
estresse crônico, comer rápido demais, dormir mal, excesso de ultraprocessados, álcool, muito café. Se você faz jejum e você toma café, o café vai estimular a produção ácida no seu estômago mesmo sem comida, e isso pode piorar o seu problema. Por quê? Porque naquele momento não tem o que ser digerido, e aí eu vou produzir inadequadamente o ácido dentro do estômago. Álcool, a gordura visceral, hérnia de hiato também pode ocasionar, deitar logo após comer, tudo isso vai alterar pressão intraabdominal. Tem paciente que sente queimação o tempo todo, porque pensa que o corpo está produzindo ácido demais, mas como a gente conversou aqui, não é bem essa a situação. Muita, grande, esmagadora maioria das vezes é o contrário. Muitas vezes o organismo ele está tentando digerir um sistema completamente sobrecarregado. E aqui entra um detalhe muito importante. O estômago, ele não funciona de maneira isolada. Ele vai responder ao sono, ele vai responder ao sistema hormonal, às suas vitaminas, os seus minerais, ao estado do seu corpo como um todo, e não só a um único estímulo isolado. Eu quero deixar uma coisa bem clara: não é que o omeprazol seja o vilão, mas a maneira como ele está sendo utilizada, muitas vezes deixando de uso contínuo, isso sim. Ele pode ser prescrito quando realmente existe uma indicação, por exemplo, uma úlcera lá tipo C. Então, quando a gente tem uma indicação clínica, ok, mas na prática não é o que a gente vê. Tem um sintoma? Usa omeprazol. Quanto tempo? Não, pode ficar utilizando de uso contínuo, isso é muito comum. Só que ele não vai resolver o H. pylori, por isso as pessoas tomam todo o ciclo de antibiótico uma, duas, três vezes e tem novamente. Por quê? A presença do H. pylori, por que ele está aí? Porque o estômago não está ácido o suficiente. Se o estômago estivesse ácido o suficiente, saudável, com a sua mucosa de proteção, ele não conseguiria se instalar e se disseminar ali. Então, muito além de só antibiótico terapia, eu preciso modificar o ambiente para que eu não tenha lá na frente uma recontaminação, o que é muito comum. Um cortisol desregulado, uma alimentação inflamatória, o uso frequente de anti-inflamatórios, isso aqui é importante em pacientes que têm dor crônica, a obesidade visceral, o estresse, a menopausa, álcool em excesso. Isso é o quê? É um organismo vivendo inflamado o tempo todo. Aí a pessoa melhora momentaneamente, mas não trata a causa e volta a ter os sintomas de empachamento, de refluxo, de estufamento, de queimação, de má digestão. Por quê? A causa não foi tratada. Então, aqui, qual que seria a melhor pergunta? O que o seu corpo está tentando compensar há tantos anos e não está conseguindo? É para esse ponto que você tem que olhar. A menopausa e a gastrite. O que será que acontece? Porque muitas mulheres, a partir dos 40 anos, começam a relatar mais refluxo, mais empachamento, mais estufamento, mais sensibilidade alimentar e não conseguem fazer o link disso com a parte hormonal. Normalmente acha que tem outra causa, mas o estrogênio vai participar da proteção da mucosa do estômago, a progesterona influencia a motilidade, que é a movimentação dessa região. Quando os hormônios caem, não vai alterar só a parte sexual, a libido, mas vai alterar também toda a parte da função da digestão. Nessa fase, muitas mulheres, além disso, vão ter associadas sono ruim, aumento da inflamação, alteração de cortisol, alteração de estresse, aumento da fome, piora da resistência à insulina, aumento da gordura visceral, o que aumenta a pressão intraabdominal, que pode também contribuir para o refluxo. Então, às vezes, a mulher acha que o estômago piorou do nada, mas não é isso. O corpo já vinha mudando ao longo dos anos e talvez por isso existe tanta mulher que trate gastrite de forma isolada, quando existe uma mudança hormonal e metabólica muito maior acontecendo por trás. E antes de simplesmente aumentar a medicação, eu preciso me perguntar por que o estômago está se mostrando em desequilíbrio muito maior do que está acontecendo no corpo? Como que está o meu sono? Será que eu durmo profundamente? Será que eu tenho um sono que realmente é reparador? O meu corpo está relaxando em algum momento do dia? Quanto de café você está tomando por dia ou de outros estimulantes? Quanto de medicamento você está tomando por dia? Existe consumo de álcool frequente? Você come muito rápido? Existe problemas na dentição e essa comida não está sendo mastigada? Eu estou sob estresse constante? Tem H. pylori?
tem um peso ali crônico atrapalhando esse funcionamento, a menopausa está ali, resistência à insulina, o estresse crônico, porque tudo isso interfere no funcionamento do estômago. E talvez esse seja o ponto fundamental, nós entendermos essa correlação. O sistema nervoso, ele vai influenciar o hormônio influencia a inflamação influencia na digestão, a inflamação influencia na energia, no sono e no metabolismo. Por isso, algumas pessoas melhoram de verdade quando começam a tratar o corpo como um todo e não apenas um sintoma isolado. E talvez depois de tudo isso, a pergunta não seja qual remédio para gastrite eu vou tomar, mas sim por que o meu corpo entrou nesse estado de alerta, porque o estômago raramente adoece sozinho. Normalmente ele vai responder ao estresse, ansiedade, inflamação, excesso de alerta, como a gente conversou aqui hoje, a forma como você vive há anos está influenciando a saúde do estômago que você tem hoje. Talvez por isso algumas pessoas nunca melhorem porque elas estão sempre tratando sinais e sintomas, sem olhar para o organismo como um todo. Às vezes, a gastrite não começa no estômago, começa como você vive. Eu sou a doutora Márcia Simões, nós falamos hoje sobre gastrite e saúde do estômago. Para mais conteúdos em saúde, me segue aqui no perfil.